Bom dia, matriarcado. Entrando de surpresa, só avisei o laboratório. Tinha um compromisso hoje que furou agora de manhã, então vamos lá. Bom dia, minhas trabalhadoras, meus trabalhadores. Tudo bem com vocês? Então, desculpa submetê-los a essa live em pleno feriado de manhã, mas eu acho que ela pode ajudar. Vamos deixar a galera encher um pouco mais a arquibancada pra gente começar o show. Ai, que bom receber também o retorno de vocês. Que bom te ver, Moira. Espero que você esteja bem. O nome da mulher é Moira, gente. As Moiras, elas são senhoras gregas do destino. São entidades do destino. Antes de fazer o ritual do tarô da semana, eu faço, fazendo o ritual do tarô da semana, eu evoco algumas forças que têm relação com a adivinação, a arte divinatória. Peço para elas me mostrarem, me coloco em situação de honrar a mensagem que eu tenho que levar adiante, que não é uma mensagem sobre mim. Eu especifico no ritual do tarô da semana que pergunta ao tarô, quais são os mitos, os recortes de mito, os seus personagens, seus reis, rainhas, heróis, heroínas, os seus deuses, quais são os seus arcanos que vão conversar comigo, com as pessoas do meu laboratório, com as pessoas que acompanham o meu trabalho, que a gente vai ver se manifestar nas notícias ao nosso redor, nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que a gente conhece. É assim que eu falo, eu faço toda uma oração que contém, essa evocação. Tem umas palavras que são diferentes, claro, estou resumindo aqui, mas eu especifico que a mensagem que eu estou tentando canalizar, ela é geral, ela é para todo mundo. É por isso que determinadas cartas, elas vão se manifestar de um jeito na sua vida, mas quando você olhar para a coletividade, você vai ver outras imagens. É o caso da torre. A torre acabou de acontecer para mim. Eu tô aqui. A torre, coletivamente, ela pode trazer coisas muito... Quer dizer, individualmente também, tá? Mas a tendência é que, coletivamente, a manifestação da torre seja significativa. Porque, em primeiro lugar, é uma carta coletivizante. Como eu já disse a vocês, a torre, ela remete a diversos mitos ao redor do mundo que tem a ver com a fúria divina, a punição divina, o momento em que o divino diz para o ser humano: acorda, você está errado, está fazendo merda. E a Torre de Babel é uma dessas possibilidades, é um desses exemplos. Então, o que é a Torre de Babel? Uma construção coletiva, gigante, provavelmente inspirada em um mito anterior que está relacionado à construção de um zigurate, um templo, que foi fulminado pela fúria divina. Essa torre aqui, já começo falando dela, Já começo falando da carta mais alta, na verdade, do jogo. Porque todas as outras cartas são dos naipes, são arcanos menores. Mesmo a gente tendo aí duas cartas da corte, duas cartas altas dos naipes, a gente tem só um arcano maior, que já saiu há algumas semanas. Tem umas 2 semanas que a torre saiu. Tinha até separado um trecho dela, editado um trecho dela, para publicar. Mas a torre, a construção da Torre de Babel, por exemplo, é uma construção coletiva. Quando Oxaguian vai até as terras de Ogum, que está em guerra, e o povo construiu um palacete para Ogum,
E aí o Oxaguian vai lá e apenas toca com a ponta da sua espada aquela construção, e a construção tomba. E eles têm que construir outro palacete para algum. Aí o Oxaguian faz de novo e eles têm que construir outro. Porque o Oxaguian faz com que a gente busque a perfeição, com que a gente busque sempre ser melhor, sempre se melhorar. Então a gente tem torres aí ao redor do mundo. E é uma carta necessariamente coletiva. Tanto que um dos títulos possíveis para ela é a Casa de Deus. Realmente, originalmente é um templo. A gente vai ver a torre se manifestar coletivamente como a tragédia climática, desabamentos, incêndios, enfim, catástrofes, situações trágicas, impactantes. Mas na nossa vida individual, às vezes a torre é só um se liga divino. Às vezes ela é só você tá errada, você tá errado, melhore. Entendeu? Então, a gente não tem que temer as cartas. Porque às vezes essa torre que vai aparecer na sua semana, ela existe para você passar de fase, subir de nível. A pessoa que passa pela experiência da torre dentro do tarô, ela não fica sem recompensa. A torre é sempre seguida do arcano da estrela. Então, necessariamente, se você vivenciou uma torre, tem alguma coisa muito verdadeira e brilhante que se revela. Então, a torre do tarô é uma torre fulminada. Uma torre é uma construção punida pelo divino. Entre os autores que eu conheço, só o Rodorovsky se refere à torre do tarô como sendo uma construção mesmo. Então, ele prioriza o aspecto da construção e não necessariamente a gente lida com a punição divina, né? O fulminar a torre dentro da leitura do Alejandro Rodorovsky. Mas existem outros autores que têm uma visão completamente diferente e eu também tenho. Para mim, a torre é uma sanção solar. É uma sanção do divino. Existem algumas representações do arcano da torre em que a gente vê lá no alto um olho, que é o olho de Deus. Não é o olho que você está pensando. Então, esse olho de Deus, né, que tudo vê, que está associado no Egito Antigo ao olho de Ra, a tarefa de vigilância da humanidade, né? Nada passa despercebido, não podemos enganar o divino. Isso está presente dentro da torre. É uma referência, sobretudo, egípcia. Isso foi só uma intro, tá? Foi só uma introdução, gente, porque, na verdade, eu nem cheguei lá na torre ainda. Só tô falando dela aqui. Mas a gente começa o jogo da semana, cujo título é A Festa de Despedida da Songamonga Interior. Eu adoro botar títulos excêntricos. Se você leu o texto do tarô da semana da Hora da Cisma, você viu que eu criei uma narrativa para a gente poder lembrar bem das cartas, que é uma narrativa onde uma festa está acontecendo, uma festa numa empresa. Os personagens são a dona da empresa, a herdeira da empresa, que também é a diretora de criatividade. Por que herdeira? Porque ela é a filha da imperatriz, né?
Ela é uma dimensão da imperatriz. A rainha de paus é a diretora de criação dessa empresa e ela está no não do jogo. Ela não está conseguindo criar. A rainha de paus é a senhora da cultura. E ela está com dificuldade de exercer o seu trono. De admitir que existe muita riqueza dentro dela relacionada aos caminhos de conhecimento aos quais ela se entregou e que ela precisa compartilhar isso, ela precisa assumir esse trono. Esse trono não pode estar desfalcado no mundo, senão uma luz se apaga. A vida de muita gente não é impactada por essa rainha. Então a gente começa o jogo com um problemão. Uma carta altíssima, tá? Só para vocês entenderem, o tarô é composto de 2 grupos de cartas. Um grupo de cartas são os naipes do baralho comum, do jeito que a gente conhece. O outro grupo de cartas é um desenho de uma jornada de um personagem, que é o louco, que conforme ele vai avançando na jornada dele, ele vai encontrando esses arcanos, ele vai aprendendo com cada situação, com cada personagem do tarô, até ele chegar lá no final da jornada dele, que é o arcano do mundo, onde ele atingiu a plenitude em relação àquela jornada. E é uma alegoria para o caminhar do ser humano nessa terra. Então os arcanos menores são os naipes. Quais são as cartas mais altas dos naipes? Rainha e rei. A gente tem uma rainha no não. Como eu expliquei para o laboratório, explico sempre aqui, o não é desejável para as cartas da corte, principalmente rainhas e reis, porque significa que a gente não está conseguindo assumir determinados poderes. Então, quais são as cartas que vêm antes das rainhas dos naipes? São os cavaleiros. São os cavaleiros que é o momento em que a gente saiu da energia jovenzinha do naipe, que é o pajem, que é criança, adolescente. A gente chega ao jovem na idade adulta, que é um herói pronto, formado, e que tem o seu cavalo. O seu cavalo pode representar a dimensão animal dele mesmo, a capacidade de sair pelo mundo com muita coragem. Os cavalos são solares. A capacidade de sair pelo mundo com um determinado objetivo. Um ser humano e seu veículo, um ser humano e seu melhor amigo, um ser humano e sua dimensão animal. São interpretações possíveis. Depende do quanto você é mais ou menos especista. Então, o cavaleiro de paus, ele é o ponto antes da rainha. E a gente tem uma sequência. Cavaleiro no sim, rainha no não. O que esse jogo está dizendo? Que você precisa mexer no cavaleiro para você poder chegar à rainha e tirá-la do não, desbloqueá-la, porque não é lugar de uma rainha. A única coisa que faria sentido para uma rainha estar no não e tudo bem ela estar ali, seria se eu tivesse uma rainha, um rei, uma outra figura sendo afirmada, uma outra figura de trono, sendo afirmada, ou em uma outra posição ali. Então não vou mexer nessa rainha, porque não é essa a natureza aqui da imperatriz que eu quero. Eu quero outra natureza. Eu quero mexer em outro compartimento meu. Mas a reclamação do jogo é que não estamos mexendo direito num departamento que é o da criação. E a criação é a sua arte. A sua criação é a sua casa, a família que você está formando, é a relação que você está criando. Quando eu digo a relação, não é só a relação em si, é o teu modo de se relacionar. Porque nós estamos vindo, por exemplo, de muitas referências afetivas que a gente muitas vezes tem que superar, a gente tem que transformar. Você não tem que reproduzir os padrões afetivos da mamãe e do papai. Você não tem que repetir as histórias deles. Você não tem que ficar no lugar onde eles se machucaram e você ali eternamente sentindo essa dor, como se isso fosse uma herança. Você tem o direito
de às vezes passar pelas mesmas situações e chegar a leituras completamente diferentes, tá? Thaisa, 15 minutos, tá bom? Então, o reino de paus é um momento em que você cria a sua vida. Você dá as cartas, você inventa. Mesmo que você venha de referências dolorosas, é a oportunidade que você tem de deixar o teu mundo com a tua configuração, com a tua cara. O naipe de paus é sobre manifestarmos ideias no mundo, acreditarmos nas nossas ideias, transformarmos o mundo a partir do que a gente pensa, a partir da arte. A arte, ela é... Não, todos os naipes podem tocar a arte de alguma forma. A arte como tema. No caso da rainha, esse trono está bloqueado. E a gente tem que acionar o degrau antes da rainha na hierarquia do naipe, que é o cavaleiro. O cavaleiro de paus já vem saindo há muito tempo. Esses dois personagens, cavaleiro e rainha, fazem parte do jogo do ano. Então a gente vai lidar com eles o ano inteiro. O jogo quer que você recupere teu poder criativo, o trono da tua arte, que você se dê a sua casa, porque o fogo da casa também é paus. Não é só o sair pelo mundo, é tornar qualquer parte do mundo sua casa. Vamos lembrar que o fogo da casa também está presente nas deusas do ano. A deusa Hestia é a deusa do fogo do lar. Ela era cultuada dentro de casa pelos gregos. Então, um tarô que é referenciado na mitologia grega, ele vai nos ensinar que o naipe de paus, entre outras coisas, é sobre o fogo divino, que você manifesta no mundo, que você manifesta na tua realidade, criando tua realidade, sua casa, seu espaço sagrado, seu campo. Mas o cavaleiro, ele é uma figura de extrema coragem, e entre todos os cavaleiros, esse é o mais corajoso. Não é mérito dele, não. Ele é corajoso porque ele é um fudido da cabeça. Tá? Ele é um fudido da cabeça porque sem querer ele matou o próprio irmão. Quem não seria? Quem não ia surtar, ficar doido, faltar um pedaço de si? Esse homem sai pelo mundo como um guerreiro que perdeu tudo. Ele matou sem querer num treino o seu irmão, o seu companheiro de batalha. Nada mais faz sentido. Essa carta, ela aciona um lado coletivo ruim. Ele é, entre todos os cavaleiros, o mais belicoso. Um homem que teve o seu peito esvaziado porque perdeu o irmão. Os dois são guerreiros. E aí ele sai pelo mundo. E eu vou resumir a história porque eu já contei muitas vezes a história desse guerreiro aqui, tá lá no jogo do ano. Mas resumindo, ele é um cara que vai servir numa corte em que o rei, ele gosta muito dele, mas a rainha começa a se engraçar pro lado dele. Então ele manda ele servir na corte do sogro. O corno, o pré-corno, manda ele servir na corte do sogro. Gente, desculpa. Naquela época era corno mesmo que chamava. Não tinha esse debate de não monogamia, não. Quando ele chega lá na corte do sogro, do rei, outro rei, né? Ele... o Gavião Real ali.
Tá passando aqui direto esse gavião. O rei dá a ele várias tarefas impossíveis para ele, né, se livrar, para parar de ter esse BO na família. Só que ele vence todas as batalhas. Ele vence todas as batalhas, todas as batalhas. A última batalha impossível é aquela que caracteriza ele quase como um São Jorge aqui, ó. Ele vence um dragão? Mais ou menos. Ele vence uma criatura mítica de 2 cabeças chamada Quimera. Fantasia, sonho, quimera. É o segundo animal desse tipo que tem dentro do naipe de paus. Isso, gavião é o olho de Horus, verdade. Porra, muito boa, Patrícia, obrigada. Que é o olho de Ra, né? Horus herda as características dos pais anteriores a ele, porque o pai dele morre, né? O pai dele é assassinado pelo tio. Então, o Cavaleiro de Paus vence todas as batalhas e ele chega perto da experiência de alegria, de felicidade, de entusiasmo pela primeira vez na vida desde a morte do irmão. Então é um cara adulto que volta a fazer contato com um orgulho de si, com uma garra de viver, E aí, o que ele faz? Ele pega o seu cavalo, que é um cavalo alado, Pégasus, é o cavalo do Ceia, do Cavaleiro Zodíaco. Ele domou esse cavalo que pertence aos deuses, numa outra batalha. Mas agora esse cavalo é dele. Ele pega o seu cavalo Pégasus e vai até o Monte Olimpo voando. Aí Zeus está na janela, olhando aquilo ali e fala, esse cara tá maluco. Esse cara tá maluco, ele venceu um monte de batalha, ele acha que pode entrar na casa dos deuses? Vai se fuder pra lá. E Zeus joga um raio. Não, desculpa, eu tô errando de arcano. Zeus manda uma vespa picar o traseiro do cavalo, que dá um pinote, e Belerofonte, esse cavaleiro, cai. O nome dele é Belerofonte, que significa aquele que matou Belero. Ele passou a vida inteira sendo chamado por um nome que lembra ele que ele matou o irmão. Então, ele cai do cavalo. Ele é o cavaleiro que cai do cavalo. Algumas pessoas podem vivê-lo assim, porque ele não é a única carta de queda do jogo. A gente tem a torre também. Certezas caem por terra. A gente estava crente que no feriado ia fazer alguma coisa e aquele compromisso cai. A gente pode estar vivendo um excesso da nossa ousadia e ter que se conter um pouco mais. Enfim, alguns podem viver de maneira atípica o Cavaleiro de Paus como a queda. Mas quando ele está no sim do jogo, não é isso que ele costuma falar. Ele costuma evocar toda a nossa coragem de ir mais longe, de subir mais alto, de querer mais. Então ele é uma garra, uma força nas nossas ideias, no nosso pensamento, no nosso poder de ação, que vai ajudar a desbloquear a rainha. Eu vou ter que fazer uma pausa. Eu dizia que o Cavaleiro de Paus é esse passo corajoso, né, de aposta intensa, de ousadia e alegria. Antes da rainha, precisamos dele. E ele está fazendo frente a uma outra dimensão que, dentro daquela historinha que eu trouxe ali para vocês, está representada como sendo a estagiária. A estagiária chorosa, aquela que se decepcionou por amor, a eterna estagiária, a eterna songamonga. Tadinhos dos estagiários. Eu não estou me referindo à totalidade dos estagiários. É uma personagem, né? É uma estagiária fictícia que não consegue pegar no trabalho porque está sofrendo aí com suas questões. Não consegue levar a vida para frente
ir para um outro lugar de si mesma, porque está ali sempre andando em círculos nos mesmos choros, nas mesmas lamentações. Quais são as suas lamentações de agora? E quais as suas lamentações de agora estão rolando aí, ó, há muito tempo? Thaís, você comprou nos 3 últimos vídeos ao vivo selos. Eu te agradeço muito por isso, minha querida. Muito obrigada. 3 de ouros. A estagiária é o nosso 6 de copas, tá? Eu chamo essa carta de heroína chorosa. Eu gosto de dar uns apelidos assim para as cartas, né? Ela é a songamonga, ela é a heroína chorosa. Ela tá como alguém que fez merda e a relação acabou porque ela fez merda. Eu não tô querendo dizer que esse detalhe é importante para você pensar a sua história. Às vezes você não é a pessoa que terminou a relação ou não é responsável por aquilo que levou uma relação ao fim. Mas você sente culpa quando acaba. Você sente culpa de saírem coisas da sua vida que não tem que estar mesmo. O que aconteceu para a Psique, nossa heroína de copas, chegar até o 6 e chorar, chorar, chorar e não virar o seu disco? Ela, para estar casada, vivendo um sonho de relacionamento com o filho de Afrodite, que é o deus Eros, ela precisava fechar os olhos, não enxergar que ele é um garoto, não enxergar o verdadeiro rosto dele. Ela não podia nem saber que ele era o filho de Afrodite. Ela estava ali vivendo uma relação de sonho com alguém que ela ignorava o verdadeiro rosto, cujo rosto verdadeiro ela ignorava. Eu edito minhas próprias falas, né? Essa heroína, ela tá como alguém que quer voltar para uma situação anterior. Essa situação pode não ser de agora. Pode te bater um saudosismo, uma nostalgia de um outro período da sua vida que de repente nem era tão bom assim, tá? Mas ela é um olhar para trás e não conseguir se conectar com a sua capacidade de levar a sua própria vida para frente. Veja bem, dentro da história da Psique, até para ela lutar pelo amor de Eros, ela tem que andar para frente. Ela não vai conseguir voltar para o ideal, para a relação anterior. Você não consegue fazer com que a sua relação de 1 ano, de 2 anos, volte a ser o namoro dos primeiros 3 meses. É isso aí. Pessoas crescem, pessoas mudam, sentimento muda, a gente anda pra frente, a gente avança. Então ela pode representar uma nostalgia, ela pode representar o fim mesmo de uma relação, pode significar alguém chorando exageradamente por uma coisa que já deu. Ela pode significar uma lentidão diante da vida, tipo, uma coisa que não pegou no tranco ainda. Bora, minha filha. Ela é a boazinha demais. A que fica no lugar em que os acontecimentos colocaram ela, que as pessoas colocaram ela. Cadê o vigor dessa mulher? O vigor não está presente no 6 de copas. Mas o vigor está aqui, ó, enlatado no Cavaleiro de Paus. Se tem uma carta do vigor, se tem um Gil do vigor dentro do tarô, com certeza é o Cavaleiro de Paus. Brasil!
Na minha cabeça, essas duas cartas podem ser faces da rainha. A rainha não consegue reinar porque existe uma dimensão dela que está em profunda lamentação ou completamente conectada ainda a uma versão anterior. Ela está desatualizada. Ela não vai para frente. Ela não se conecta ao seu livre-arbítrio para reescolher o seu cenário de vida. Ela está ali como se ela não fosse responsável pela própria vida. Não dá vontade de dar um sacode numa pessoa assim? Deixa eu ver o que vocês escreveram. Thaís, muito obrigada, minha querida. Olha que lindo. Seu trabalho é medicina, muito melhor que comprar remédio. Que lindo. Pati, depois de um love bombing no início do mês, estou levando um tratamento de silêncio. Essas duas dimensões, a Songamonga e o Gil do Vigor, dentro da Rainha de Paus, é o que a gente vai ter que botar para dialogar. Esse trecho tem 8 minutos, mas antes eu tenho 24 minutos de live. Eu tô terminando de falar da primeira sequência, se não por quê, tá? Eu vou botar no YouTube junto. Espero ter memória para isso. As pessoas chamando a Érica de amigona, muito maravilhoso. Gente, tá foda mesmo viver nesse mundo. Ocupar nossos tronos enquanto a gente dá assistência para uma parte nossa que carrega diversos dramas e ao mesmo tempo não deixando a peteca cair, levando adiante o nosso lado, que é esse lado vigoroso, corajoso, que vai lá e faz, que vai e acontece. O Cavaleiro de Paus acelera tudo. Os cavaleiros aceleram, tá? Porque são homens e sua dimensão animal. São homens com 100 cavalos dentro de si. Homens e seus veículos. Como eu disse anteriormente, depende do nível de especismo que você carrega. E aí, no topo do jogo, a gente tem uma natureza diferente de vigor. Que eu acho que o jogo, essa rainha, ela tá mandando o cavaleiro dar um sacode na gente. Atitude, minha filha. Pra gente poder sair, virar o disco da Songamonga. E aí a gente encontra uma outra dimensão do nosso vigor que não é a mera iniciativa. É a continuidade. A perseverança, a dedicação, o mergulho no fazer. Sabe quando você lê aquela frase lá na perfil de não sei o que? É importante se apaixonar pelo processo. Tem que se apaixonar pelo processo. Dá vontade de você mandar a pessoa tomar no cu? Vem aqui viver o meu processo então. Pois é, mas essa carta é se apaixonar pelo processo. Isso existe dentro do tarô. E é claro que existe, senão a gente só faria as coisas na vida sem tesão. Nós temos aqui o 8 de ouros no topo do jogo. O 8 de ouros é um trabalhador que está se dedicando porque ele ganhou uma segunda chance. Ele ganhou a possibilidade de prosperar dentro dessa segunda chance depois de perder tudo. Esse cara aqui, ele é extremamente talentoso e vamos nos lembrar, o personagem de ouros do tarô mitológico é um arquiteto que já perdeu tudo. Aí ele ganha uma segunda chance na corte de outro rei, certo? Quando ele chega lá, tem uma historinha acontecendo, que eu chamo de Rodrigo Hilbert dos Touros, esse capítulo da novela. Então, Dédalo começa a sua carreira como um arquiteto muito famoso em Atenas,
que tá ganhando dinheiro a rodo, que é muito competente, é aquele marceneiro foda que você descobriu aí no teu bairro, sabe? E aí ele comete um crime. Porque apesar dele estar rico, ele se sente pobre. Ele comete um crime, ele perde tudo, fica em situação de rua. E o rei Minos encontra ele na rua e dá uma segunda chance para ele. E fala para ele: vem pro meu reino, que você é muito talentoso, eu não admito que uma pessoa tão talentosa como você esteja aqui, vivendo nesse desperdício, em situação de rua. Então o rei puxa ele para trabalhar com ele. Mas quando ele chega lá dentro, e ele tá familiarizado com o reino, tá trabalhando, tá ganhando o dinheirinho dele, tá se reconstruindo na vida, se ressocializando, tá ganhando bem. Mas ele não pode sair dali. Tá meio que preso naquele reino, pelos acordos que ele fez com aquele rei ali. Esse rei, ele é o rei Minos. Ele é um sacerdote do deus Poseidon. Ele é de Poseidon a Ganjua. Ele é iniciado para o deus Poseidon e ele pede para esse deus dar a ele apoio político, fazer com que os irmãos aceitem que ele está chegando ao trono. Ele pede para o Deus ajudar ele a prosperar, fazer a ilha de Creta prosperar, e a ilha de Creta vira uma imagem de prosperidade que atravessa o tempo. Poseidon deu tudo para ele. O filho da puta não conseguiu fazer uma oferenda para agradecer o rei. Essa oferenda deveria ter sido um touro, mas ela não acontece. Então Poseidon e Afrodite se juntam para zoar esse rei e fazem esse rei tomar um chifre. Resumindo, eles fazem a rainha se apaixonar pelo tal touro que ele deveria sacrificar. E aí dá uma merda do caralho, essa rainha fica com fogo no cu e quer dar pro touro e não tem posição para dar pro touro, e passa uma ideia muito maluca na cabeça dessa mulher. E essa mulher tem dinheiro para bancar essa ideia. Ela chega pro arquiteto do rei e fala: fabrica para mim um brinquedo erótico? Fabrica para mim uma vaca de madeira para eu poder entrar e transar com esse touro? E ele fala: porra, não, né? Porque senão eu vou trair o cara que me deu uma segunda chance. Eu vou trair o rei. Eu vou estar participando da sua traição. Ele pensa em dar essa resposta. Mas ele começa a perceber que os deuses estão contra o rei. É uma cilada, Bino. Ele não pode ficar ao lado do rei. Então ele vai ficar do lado da rainha. Ele vai comprar a história da rainha. E vai produzir uma coisa que ele nunca fez em toda a sua vida de arquiteto. Uma vaca de pinos. Para a rainha poder entrar e ficar ali de quatro e fuder com o touro. E isso vai gerar o Minotauro de Creta, que vai dar uma merda maior ainda para esse reino. Bom, o momento em que esse cara aceitou entrar na novelinha dos deuses, ocupar um espaço que os deuses botaram no caminho, no destino dele para ele ocupar, esse momento é o 8 de ouros. Ele aceitou uma coisa maior, uma missão maior que envolve o divino. O que ele tem que fazer agora? Trabalhar pra caralho. Dominando técnicas que ele nunca dominou. Ferramentas, máquinas que ele nunca dominou. Máquinas é foda, né? Nessa época ainda. Revolução Industrial em Creta, tá bom. Mas tem toda uma engenhosidade, todo um maquinário dentro da mitologia grega. O próprio Ulisses, né, é responsável por Odisseu, que é o rei de espadas do tarot mitológico.
Ele é o cara responsável pelo presente de grego, por aquela engenhosidade ali, né, de uma estratégia bélica surpreendente. Então, esse trabalhador, nada tira o sossego, a concentração dele, o desejo dele de botar a mão no resto do dinheiro que a rainha vai dar a ele, o desejo dele de marcar um tempo dentro daquele reino, marcar a história. E de fato ele entra para a história. Ele é o cara que constrói o labirinto de Creta e outros monumentos. Então esse cara aqui, ele não é só o vigor inicial do Cavaleiro de Paus. Ele não é só a coragem de vamos lá, vamos vencer, vamos ganhar. Ele é o fazer. Ele é aquele apaixone-se pelo processo, que está na boca dos coaches aí, mas que existe, é real. Eu me lembro que tanto o vestibular quanto o concurso para passar no Colégio Pedro II, eu me lembro que eu sentia muito... vestibular também. Eu sentia muito tesão de estudar. Eu sentia muito prazer, principalmente história, né? E a parte política da geografia eu amava muito também, né? Geopolítica e literatura. E aí, sabe, aquele momento em que você realizou coisas de maneira absolutamente concentrada e você, de repente, uma coisa que você passou dias protelando, você passou dias procrastinando, meses, um ano, para escrever aquela porra, para fazer não sei o quê. E quando você começa, você percebe que, caraca, que maneiro fazer isso. Por que eu não fiz antes? Que alívio ter feito. Que prazer aprender sobre esse tema aqui. Eu gosto de fazer isso, por que eu estava evitando? É a esse ponto que o jogo quer que a gente chegue. E aí vai bater de maneiras diferentes na vida de vocês, porque às vezes eu estou falando pra gente que não vai encontrar mesmo esse lugar no seu trabalho. Então o 8 de ouros pode ser um novo contexto profissional. Ele pode trazer renovação profissional para você. Às vezes você continua na mesma função, mas você tem uma ideia para realizar um projeto. Ou você está evitando abraçar um projeto que você sabe que tem que abraçar. E aí quando você pega para fazer, você descobre que, olha que legal, olha como a minha face competente, proativa, concentrada, dedicada, é maneira também. Certo? Mariana, você entra na minha live e começa a escrever, e pra mim é uma honra isso. Me sinto dando uma aula aqui. Aulão de tarô. Aliás, os cursos vêm aí. Deixa eu só concluir os projetos que eu tenho pra concluir. Que eu vou ensinar tarô a vocês como ninguém tá ensinando. Como nem eu mesma estou. Porque a alfabetização no tarô é o que mais tem. Eu sinto falta de falar no nível oracular que eu domino com outras pessoas. Sinto falta. Quando eu vou atender uma pessoa do laboratório, é muito maneiro, porque eu só preciso, para algumas pessoas, citar quais deusas saíram. E elas já entenderam tudo. Isso é maneiro pra caralho de ver. Isso dá um quentinho no coração, porque as pessoas estão realmente conversando de oráculos num outro nível. Elas não fazem ideia do quanto elas já são muito melhores do que um monte de gente merda criando conteúdo por aí. E quando você vai ver, caralho, 500 mil curtidas naquela porra ali, uma coisa ridícula que uma pessoa falou. Coisas que eu tô falando aqui, às vezes, porra, toda semana eu falo de certas coisas. Aí a pessoa pega uma frase
Não tô falando pega de mim, não. Da reflexão dela. E viraliza com aquela frase. É por isso que a gente também não pode se medir por isso, sabe? A gente não pode se medir porque o alcance é um conjunto de fatores. Às vezes até o desconhecimento, a ignorância de determinados temas é que é responsável por aquele viral ali. Mas eu perdi o medo disso, sabe? Perdi o medo de... É isso, eu não perdi o desejo de ficar me pautando por essas coisas. Eu quero só compartilhar. Compartilhar que é maneiro. Compartilhar que é gostoso. É isso que causa realmente transformação na vida das pessoas. Então, alfabetização em tarô é uma coisa que você vai ter aí aos montes na internet. Mas conversar num nível mais profundo, você não vai ter. E é por isso que tem quantas... Ó, quer ver? Quantas pessoas estão aqui que se interessam por tarô, que já jogam, que trabalham com isso, ou com outros oráculos? Quantas pessoas estão aqui que são da psicologia analítica? O que mais tem no meu perfil, cara, é gente da psicologia analítica. Então, em breve, a gente vai poder falar de tarô dentro de um curso. De uma maneira mais lúdica, mais profunda, mais maneira, em que você possa pegar o tarô e aplicar ao mundo. Você possa pegar o tarô e enxergar o tarô dentro de você. Eu não tô esse tempo todo para dar um curso de tarô, para dar um curso merda. Eu vou dar um curso maneiro. Essa carta, 8 de ouros, é aquele momento, então, em que você pega para fazer uma coisa que às vezes você estava até protelando. Mas você percebe, pô, que maneiro ir fazer isso. Como o meu lado proativo é bom para mim. Como ele traz possibilidades, me enriquece. Me tira dessa loucura, né? Semana passada a gente estava na loucura. Eu fiz aquela enquete lá no meu perfil, nos meus stories, e perguntei, né? Porque eu separei as cartas por grupos. As cartas que nos dão coisas, as cartas que mandam a gente cortar coisas ou que nos tiram coisas, as cartas que fazem a gente pirar. O louco e a lua. E muita gente respondeu que estava nessas cartas da piração. Agora, a nossa mente se alinha à nossa força de realizar no 8 de ouros e o processo flui. Queremos que você chegue lá. Então, o 8 de ouros é esse reencantamento com o fazer, com o produzir, um reencontro com a sua própria cabeça e com a sua capacidade de trabalho, como, é isso, ferramentas suas para levar a sua vida adiante. E o 8 de ouros também é uma nova situação profissional, onde você tem novos desafios, você tem que dominar novas frentes, né? Estudar coisas que você não estudou antes, produzir uma coisa que você não produziu ainda. Aí vem as duas últimas cartas, que são deuses. Elas são muito além do que as outras já mencionadas aqui. São cartas altíssimas. A gente tem a torre e o as de copas. A torre, como eu comentei naquele primeiro trecho de live lá, antes de eu fazer xixi, quem entrar agora, se eu editar, não vai entender nada, né? Eu cheguei a iniciar a live e pausei pra fazer xixi. Aí recomecei. A torre, ela é um momento em que o deus Poseidon está atacando a ilha de Creta. Ele está causando um terremoto ali, né? Porque o rei Minos não honrou
a oferenda para ele, em agradecimento pelo reino ser próspero. Só que o Poseidon não fez isso sozinho. Ele não zoou o plantão do seu filho, rei Minos de Poseidon Aganju, à toa. Aliás, sozinho. Ele zoou o plantão ao lado de Afrodite, o as de copas. E ela tem uma barriguinha, tá? Relaxa aí. Eu vejo umas fotos... Eu adoro barriga, gente. Eu gosto de barriga. Eu acho bonito. A pessoa tem a barriga bonita. Eu não tô falando de barriga chapada, não. Eu gosto de barriga. Apertar a barriga. E eu vejo umas barrigas antigas tão bonitas. Tem umas tão bonitas. Tem umas fotos antigas da Marilyn Monroe com aquela barriguinha assim. Sophia Loren. Uma barriguinha assim. Sophia Loren eu não sei. Acho que era só a Marilyn Monroe mesmo. E a gente fica numa obsessão tão grande, né, cara? A ponto disso tá meio desregulado na gente. A Carolina Dickman, ela diz que emagreceu muito para um personagem, né? Só que ela vem ostentando essa magreza como uma coisa normal. Então os seguidores chegam lá e tem muita gente que avacalha, né? Tem muita gente que zoa ela, ridiculariza ela. Mas tem muita gente que vai lá como se ela tivesse atingido um ideal de magreza. A pessoa não percebe que assim, ela já desregulou uma coisa no olhar dela, a ponto dela achar apenas a magreza extrema realmente o padrão, a beleza. E é claro que isso é socado na nossa cabeça. Se você curtir cara, eu curto às vezes um ou outro exercício, assim, salvo, né, pra poder fazer, experimentar, testar. E aí daqui a pouco começa a inundar a minha tela de exercícios, de vídeos de exercício. Muitas pessoas falando um monte de merda, falando coisas contraditórias. O cara falando pra você não fazer cardio. Não pode fazer cardio, tem que fazer só a musculação direto. Ah, vem te tomar no cu, meu irmão. E se eu sentir prazer, cara? Sabe, dando a minha corrida, dançando. Então meu corpo tem que só ser uma máquina. Eu não posso sentir prazer enquanto o meu corpo se exercita, não pode ser um encontro com o meu corpo. Eu tenho que só atingir objetivos. Eu não posso sentir prazer no processo. Pessoas falando pra tu não comer salada. Pra tu só comer proteína. Ah, meu irmão. Com todo respeito. Aquele modo Ciro Gomes de ofender, né? Primeiro vem com todo respeito, uma coisa mega elogiosa, e depois vai te tomar no olho do seu cu. Então. Eu já falei lá no início do jogo, né, no primeiro trecho de live, que a torre é uma carta onde o divino está triste com a gente. E realmente, Oxum está muito triste com tanto bebê reborn. Vocês não concordam? Não faz sentido. Oxum está triste. A forma mais básica da torre se manifestar é alguma coisinha cair, quebrar, dar ruim ao longo da semana. O seu chuveiro que queimou, a obra que você descobriu que é desagradável, mas você vai ter que fazer na sua casa. Você descobre que tem que fazer um tratamento de saúde. Um compromisso que você tinha cai. Essas são formas muito básicas e brandas até, dependendo do tratamento de saúde, né? De você encarar a torre.
ela é indesejada. Ela traz o elemento indesejável para a semana. Alguma certeza que a gente tinha, alguma leitura que a gente fazia, cai por terra. A torre também costuma aparecer em momentos onde você tem uma roupagem sua com a qual você vem caminhando até aqui que desaba, que cai. Faltava às vezes para você se tornar uma nova pessoa, para você entender que você está num outro lugar da sua vida, faltava cair aquilo ali. E cai. Perde um medo. Desensibiliza em relação a um determinado trauma. Começa a entrar no processo de remissão do trauma. No meu universo é mais comum isso, né? Eu e minhas amigas, a gente conversa muito sobre a terapia do EMDR que a gente faz, que trata especificamente de trauma. Então, assim, a torre ela pode ocorrer de maneiras brandas, onde cai por terra o que tem que cair mesmo, e não necessariamente ser um puxão de orelhas do divino. Isso é só um realinhamento de expectativas. Mas a torre pode cair de maneira mais drástica. Ela pode cair quando a gente está muito agarrado a determinadas certezas e a gente toma aquele safanão, aquele tapão na cara do divino. Tipo, ó, se corrige aí, se acerta. Isso está muito errado. E coletivamente a torre sempre tende a trazer coisas muito chatas, desagradáveis e catastróficas num nível coletivo, né? Acho que eu já tinha falado, sinalizado que era coletivo. Mas é isso. No mundo, a torre vai ser a catástrofe climática, vai ser um shopping desabando. Essas imagens que eu costumo trazer quando a torre sai. Porque sempre vai ter esses exemplos. Esses exemplos rolam em outras semanas também. Mas por que o tarô está mandando o mundo inteiro olhar para isso acontecendo agora? Qual é a mensagem que existe por trás disso? Não me interessa, desculpa, posso ser solidária, vou entender. A torre que caiu na semana passada, caiu há 5 semanas. Tem alguma coisa para ser entendida? Às vezes a torre caiu lá atrás, eu só estou entendendo uma coisa agora sobre ela. O que interessa é o que está se formando por esses dias. Por exemplo, eu vi uma matéria lá onde o Flávio Dino anunciou, né, que agora os fazendeiros responsáveis por queimadas terão as suas terras desapropriadas. Eu esperei muito por isso. Quero que eles se fodam. Todo mundo que botou fogo em floresta tem que se fuder muito. Muito. Não é pouco, não. É um ato de arcano da justiça, mas cujos desenrolos finais estavam sendo produzidos na semana passada para que isso pudesse ser anunciado na segunda-feira de manhã, correto? Na semana passada a gente teve o arcano da justiça no sim do jogo. Então a torre, ela é um momento em que aquilo que não se sustenta, não pode continuar desse jeito, tá errado, desafia o destino. O destino tem que fluir nessa direção aqui, e a torre é uma construção que as pessoas quiseram parar aqui e ficar inventando, que esse é o último trecho do caminho. Eu vou casar agora. É essa pessoa. É esse trabalho, é esse local de moradia. Mas o caminho tem que seguir, tem mais coisa. E aí você tá apegado àquele lugar ali. Vem o destino, o divino, e coloca a sua mão ali, sagrada, e fala, cara, isso aqui vai ter que tombar. Porque
não pode continuar, não tá te fazendo bem, não é do seu caminho, não é para ser agora. Então a torre traz frustrações. Ela sai do lado do Ás de Copas. O 6 de Copas é suficiente para a gente entender que nesta semana a frustração amorosa ela pode estar presente. Então a torre do lado do Ás de Copas não precisa repetir a mensagem da frustração amorosa, prometendo frustração amorosa. Ela está explicando por que essa frustração acontece. Por que a heroína está chorosa e chorosa e chorosa. Ela tem que ir para frente, tem que passar dessa fase, tem que levar seus projetos adiante. Ela tem que criar um novo cenário de vida, porque o lugar dela não é mais aí. O destino dela, o divino por trás de todas as coisas, não a quer mais aí. Está insistindo num caminho, numa estratégia, numa tentativa que não é para ser. O Ás de Copas foi uma carta adicional. Eu pedi o Ás de Copas, eu pedi uma carta para explicar a torre e sair o Ás de Copas. Então não é o amor que desaba meramente. Para mim, a leitura é desaba o que não é amor. Desaba o que não tem mais condições. Desaba onde o amor bifurcou, onde desencontro. Só que esse amor não é só a vida amorosa. Porque vamos lembrar, o Cavaleiro de Paus sente tesão, paixão pelo processo, pelo caminho. Ele quer conquistar. A Rainha de Paus não está conseguindo exercer o seu trono. Ela está no não, convocou o Cavaleiro. A explicação para ela não estar conseguindo encontrar o seu trono e buscar a garra do Cavaleiro, a proatividade do Cavaleiro, é essa inércia, esse coração aqui, ó, sofrido, paralisado. A gente numa roupagem anterior, não conseguindo largar uma velha pele, não conseguindo virar o disco, só chorando, só reclamando. Ou até mesmo, você pode não estar passando por nenhuma frustração amorosa, mas você sente que a vida não sai do lugar. Que você está sempre ali, não é mesma. E você tenta buscar, criar um novo lugar de vida e não está conseguindo. Então, duas das cartas mais criativas do jogo saem aqui. E elas permitem que a gente vá para aquele cara que é um trabalhador, tem garra, sim, mas ele está num nível diferente de vigor do Cavaleiro de Paus. Ele é um cara que está totalmente entregue ao fazer. Ele está concentrado, realizando, produzindo. Ele está cuidando da própria vida, dos próprios interesses. A gente quer chegar lá. E para isso a torre vai fazer cair por terra o que está impedindo a gente de chegar lá. E se a heroína está sofrendo por uma coisa, por um amor, talvez a torre do lado do Ás de Copas esteja dizendo: quem disse que essa é a sua história de amor? Essa é uma história. O Ás de Copas é vida amorosa? Afrodite, né? Sua barriguinha também. É a nossa vida amorosa? Também. Ele é o portal, a entrada do naipe de copas. Então ele também vai ser você em tudo aquilo que te move, que te mobiliza, que convoca teu coração, que te dá prazer de viver. É o seu tesão de viver. É o seu direito de explorar o reino das emoções, de viver as riquezas afetivas de copas. Quando você passa por aquele portal ali, é um grande sim. Você está dizendo a Afrodite: Senhora, eu estou passando por aqui para entrar no seu jogo e aprender com ele. É uma carta que autoriza e exalta as belezas. As belezas das situações, dos momentos, né? A graciosidade de um evento que você realize e a beleza daquilo que você faz, os seus dons, suas habilidades artísticas, por exemplo.
a beleza do teu trabalho. Então todo esse universo venusiano é a As de Copas. Vênus / Afrodite também é uma divindade que está ligada ao dinheiro, à prosperidade. É uma deusa das coisas que têm valor. Valor imaterial, valor afetivo, mas também valor material. Então é você se mimar, não como a estúpida da Virgínia, mas, né, com consciência. É porque a gente não tem esse dinheiro, né? Mas a torre do lado do As de Copas, para mim, como são dois deuses, né, Afrodite do lado de Poseidon, é aquilo, ó. Aquilo, o que não expressa a possibilidade de você continuar amando sua vida, sentindo prazer em estar na sua pele, sentindo tesão de viver, fazendo o que você gosta, amando e sendo amada. Tudo que impede isso, tudo que está travancando esse tesão de viver, vai cair por terra. Em outras palavras, a rainha de copas em nós tá chorando, tá reclamando, não consegue virar o disco, né, 6 de copas. Rainha de paus vai conter a dimensão 6 de copas e conter a dimensão cavaleiro de paus. Para mim, ela sai no meio do jogo por causa disso. Ela quer que a gente saia desse chororô do 6 de copas e assuma a garra do cavaleiro de paus, porque além de tudo ela está perdendo tempo. Não é esse o amor, ou não está acontecendo ainda, não é desse jeito, não é por aí. E cadê o amor por você, pela sua vida? Esse é o nosso tarô da semana, galera. Essa foi a festa de despedida da nossa Songamonga interior. Depois eu vou deixar uma playlist lá nos stories pra gente, tá bom? Venham jogar, vamos lá. A agenda de maio está reganhada. Meu aniversário de Santa Saracari, mês de Maria, mês das mães, mês das almas na Umbanda. É um mês belíssimo. Vamos lá.